Amém. Aplauda o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória. Amém. Irmãos, bom dia, graça e paz. Amém. Alegria estarmos aqui na casa do Senhor, nesta manhã tão gostosa, né? Depois de tantos dias de tanto calor, hoje essa chuva que veio para refrescar. E eu aqui pensando nessa chuva, na palavra que eu ia trazer, eu falei, Senhor, né? O Senhor ali traz todas as providências. E hoje, nesse mês de abril, nós estamos falando sobre vida frutífera, né? E a chuva é algo do processo, para que as coisas venham frutificar, né? E pensando para o Senhor, como é bom aprender, né? O Senhor usa a sua criação para nos ensinar. Nessa manhã, antes de adentrar essa palavra, eu também gostaria de falar um ponto antes de entrar. Nós estávamos hoje orando por Israel, né? Nós sempre estamos orando por Israel. E ontem, quando eu estava orando, preparando a palavra e ouvindo também as notícias, né, do aumento de ataques de outras nações contra Israel. E a gente ouve, ore por Israel, e eu comecei a orar, aquilo angustiou meu coração, e eu falei, Deus, por que nós vamos orar por Israel? Porque, né, como eu devo orar a Israel? E o Senhor colocou no meu coração assim, Israel é o povo escolhido de Deus. A palavra do Senhor nos ensina de Gênesis, Apocalipse, e Ele fala da sua terra, Israel, o povo do Senhor. E quando nós fomos alcançados por Jesus, nós também nos tornamos esse povo. Nós somos a Israel do Senhor que está espalhado fora do território de Israel. Nós não estamos lá, mas nós somos a Israel de Cristo. E quando Israel está sendo atacada, é o mesmo sentimento de que a sua casa, a casa dos seus pais, onde ali você tem algo fixo, está sendo atacada. Então, que esse seja o sentimento. A sua casa, a morada do seu pai, está sendo atacada. Então, quando você for orar, ore com esse sentimento de que você está sendo atacado. Talvez você não possa estar lá, a gente não está lá. Mas as nossas orações precisam ser para que esse povo, né, seja ali alcançado pela graça de Jesus. E também aqueles que estão contra, que estão ali se levantando contra a nação de Israel, também sejam alcançados pela graça do Senhor e também se torne uma nova Israel, assim como nós somos, mesmo não estando lá. Amém? Então, era só uma observação que eu gostaria de fazer antes de entrarmos no tema desta manhã. Continuemos orando por Israel e por todas as nações. Amém? Nesta manhã, nós vamos falar sobre vida frutífera, né? Como sermos cristãos que damos frutos, né? Nós aprendemos através ali o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ensinando aos seus discípulos, ele usa muito o exemplo da agricultura, para ensinar como é o reino dos céus, para ensinar como o povo de Deus deve dar frutos. E ele fala ali aos discípulos, usam parábolas, falando do bom semeador, da semente. Então, Jesus, em todo tempo, ele usa a agricultura, né, para ensinar, para facilitar, para colocar ali na prática. Porque ele usava ali aquilo que traria entendimento, né? Então, ele coloca exemplos práticos para que as pessoas ali pudessem entender o que era ter uma vida frutífera. E orando, estudando, vendo grandes homens de Deus que frutificaram, o Senhor trouxe ao meu coração a vida de Paulo, apóstolo Paulo, quando ali, ele implantando as igrejas, indo para os gentios, levando a palavra e implantando a igreja, como este apóstolo, como esse homem de Deus, teve uma vida frutífera, como ele frutificou aqui na terra. E aprendendo um pouquinho da vida de Paulo, o que ele fez, como ele fez, para que a vida dele desse frutos, amém? Então abra comigo, você que trouxe a sua palavra, a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil, apesar de termos sido
maltratados, insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Amém? Feche os seus olhos, Pai. Neste momento, Senhor, nós te pedimos, Pai, que a Tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, Pai. Que assim, Senhor, o Senhor possa encontrar um coração fértil, Senhor, que esta palavra, Senhor, que foi lançada, esta palavra, Senhor, que o Senhor trouxe aos nossos corações, nesta manhã, possa frutificar, Senhor. Fala, Senhor Jesus, em cada coração e através da minha vida, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que todo impedimento, Senhor, nesta manhã caia por terra, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, e nos guarde, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Então, neste mês, refletindo sobre as vidas frutíferas, vidas que deram frutos nesta caminhada com Cristo, eu trouxe aqui essa mensagem de Paulo, quando ele está ali escrevendo aos irmãos em Tessalônica. E o contexto histórico aqui de Paulo, quando ele vai para Tessalônica, antes de chegar lá, ele passa ali por momentos desafiadores. Ele está em Filipo antes de chegar na cidade de Tessalônica e ele sofre perseguição, ele sofre açoites, ele tem muitas e muitas lutas antes de chegar naquele local, para ali pregar, para falar do amor do Senhor para essas pessoas. E ali, nesse primeiro versículo, ele fala assim, que essa visita não foi inútil, deu frutos, que mesmo apesar deles sofrerem tanto para chegar até aquele local, houve ali um proveito, deu frutos, né? E eu gostaria de falar nessa noite sobre essa confiança que o apóstolo Paulo teve para chegar e fazer a obra ali em Tessalônica, né? Paulo escreve ali, ele fala assim que uma vida frutífera, nós precisamos estar o quê? Carregados do Senhor. Para que nós tenhamos uma vida frutífera, nós temos que estar o quê? Enraizados em Deus, né? Nós precisamos estar ali unidos ao Senhor. E ali ele fala que apesar de tantas coisas que aconteceram, de tantos percalços que aconteceram até ele chegar em Tessalonicenses, mesmo assim, houve frutos naquele lugar. E o primeiro ponto em que a gente pode aprender com o apóstolo Paulo, né, que não o parou, mas que ele perseverou, é porque a sua ousadia e a sua força estava em Deus. Então, para que aquela obra desse frutos, para que ele continuasse a sua missão na cidade de Tessalônica, levar o evangelho aos tessalonicenses, é porque a força dele não estava nele, mas assim em Deus. Porque muitas vezes a gente tem algum objetivo, algum projeto, e quando vem as lutas, quando vem as diversidades, quando vem algum problema, a gente enfrenta aquele problema e a nossa tendência é, às vezes, parar, falar assim, não, acho que não vai dar certo, isso foi um sinal que não é para eu ir, não é? Muitas vezes assim. Mas o apóstolo Paulo, aqui, ele fala assim que a força dele estava em Deus. Ele diz que na ousadia do Senhor, com ousadia, ele permanece, ele continua, ele vai em frente para que aquele povo pudesse ouvir as boas novas, né? Em 2 Coríntios, capítulo 3, nos versículos 4 a 6, diz assim: tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra,
mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele estava fazendo tudo aquilo ali na força e na confiança de Deus. Era na ousadia que ele tinha em Deus, na força e na confiança que ele tinha em Deus, porque tudo estava cooperando para que ele parasse, antes mesmo de ele chegar em Tessalônica, porque lá em Tessalônica, ele também enfrentou barreiras, dificuldades, pessoas que se levantaram contra o ministério dele. Ele estava chegando ali no local que já tinha outros deuses, o povo judeu, que ali era duro, que estava ali sim, que não queria ouvir aquele evangelho. Então lá em Tessalônica, ele já tinha algo a enfrentar, mas antes de chegar lá, ele também enfrentou, e nada disso parou Paulo, nada disso fez ele parar. Por quê? Porque a confiança dele não estava nele. Quando nós fazemos as coisas na confiança do nosso braço, quando nós fazemos as coisas confiando somente no nosso intelecto, eu posso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estudei para isso, eu tenho, MBA em tantas coisas, em gestão de pessoas, eu consigo resolver qualquer problema. Certamente, se não estivermos alicerçados na confiança em Deus, se não fizermos em ousadia em Deus, certamente seremos frustrados, cansaremos, sairemos feridos, e ali Paulo, mesmo enfrentando tudo, porque algo que frutifica, algo que dá frutos, ela é muito combatida, A gente sempre ouve um ditado, que a gente gosta de falar assim, o pé que dá fruta, ninguém taca pedra, A gente sempre fala isso, Realmente, as árvores que frutificam, são ali, levam pedras, e com certeza, esse ministério de Paulo, ali ele está em Tessalonicenses, nós vamos ver nas cartas que ele faz aos Colossenses, ele está ali implantando igrejas, Então ele está frutificando, e quando uma pessoa frutifica, quando ela dá frutos, o adversário das nossas almas, ele se levanta, e ele se levanta com fúria, muita fúria. O inimigo das nossas almas, quando ele olha para a nossa vida cristã e vê que nós estamos frutificando, que nós estamos discipulando, que nós estamos sendo exemplo dentro da nossa casa, que nós estamos levando os nossos aos pés do Senhor Jesus, o adversário das nossas almas se levanta. Ele se levanta para fazer a gente parar, ele se levanta para que a gente ali desanime. Ele coloca assim barreiras que parecem intransponíveis. A gente olha e fala, não dá mais. Assim que o inimigo das nossas almas trabalha. Ele trabalha para nos parar. Mas aquele que tem uma vida frutífera, aquele que está alicerçado no Senhor Jesus, assim como Paulo aqui nos ensina, quando ele está indo implantar essa igreja em Tessalônica, ele não foi na força do seu braço. Ele não foi. Ele foi na força do Senhor, na confiança do Senhor. Nós podemos ver que nas narrativas dos homens e mulheres de Deus, aqueles que tiveram vitória, aqueles que tiveram frutos, são pessoas que foram na ousadia do Senhor, que foram na confiança. Quando ali Davi está diante de Golias, um adversário muito grande, muito imponente, que todos ali não conseguiam derrotar. Mas ele olha para aquele gigante, para aquele obstáculo, e ele fala assim, eu não vou na minha força, mas eu vou na força do meu Deus, o Deus que eu sirvo. Então, diante das adversidades, dos problemas que vêm para fazer a gente parar, talvez você esteja caminhando assim bem na sua casa, na sua família, no seu ministério, mas daí começam a vir as lutas, e o primeiro sentimento, não, eu vou desistir. Eu vou parar, mas assim como Paulo, ensinando aqui aos cristãos, ele estava falando aos Tessalonicenses, mas essa palavra é para nós hoje, como igreja do Senhor. Não importam as lutas que vierem, não importam os embates, não importa quanto o adversário se levantar contra você, vá na confiança do Senhor, vá na ousadia do Senhor. Vá na ousadia do Senhor. Levante de manhã lá na sua casa e fala assim, o cenário está todo contrário. O cenário é para eu ficar deitada nessa cama.
É não acordar nunca mais, é ficar aqui, paradinha, para ver se os problemas vão embora. Mas na ousadia do Senhor, você levanta da sua cama, fala, na confiança do meu Deus, porque eu sei que não é na minha força, mas é na força do meu Deus que eu vou vencer. Amém? E assim, uma vida frutífera, como Paulo nos ensina, é ter a ousadia em Deus, colocar a sua força em Deus. Em Provérbios, capítulo 3, versículo de número 5, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Então, muitas vezes, nós vamos quebrar a nossa cara, nós vamos ali sentir o amargor de muitas derrotas, porque nós estamos indo na força do nosso braço, ou porque nós olhamos para as circunstâncias e elas são tão grandes, o desafio é tão grande. Às vezes a gente olha, né, eu vou dar um exemplo aqui, uma mãe que está vendo seus filhos ali nas drogas, vendo um cenário assim tão terrível, e ela fala, isso é tão grande, eu não consigo. Mas é na ousadia do Senhor, é confiando, não confiando no seu entendimento, não é com as suas palavras, não é, mas é na confiança em Deus, é colocando em Deus a sua confiança, que você vai frutificar, que você vai dar frutos, né? E Paulo ali, escrevendo essa carta, porque aqui quando ele está escrevendo em Tessalonicenses, ele já tinha ido a Tessalônica, já tinha passado por tudo isso, e ali ele estava somente escrevendo e lembrando aos irmãos lá em Tessalônica que ele esteve lá, que ele passou por lutas, mas ele não desistiu. Ele poderia ter parado lá em Filipos, onde ele foi açoitado e perseguido, mas ele permaneceu, ele continuou e foi a Tessalônica, e implantou uma igreja, e vidas foram salvas, cristãos foram levantados em Tessalônica. Por quê? Pela ousadia de um homem, uma ousadia em Deus, amém? E outro ponto que nós podemos também aprender com Paulo, através dessa carta que ele está escrevendo aos Tessalonicenses, que quando ele esteve lá, implantando essa igreja, falando do amor do Senhor a esse povo, ele deu testemunho, ele teve uma vida ali, que estava caminhando em santidade ao Senhor. Ele não foi de qualquer forma, ele não tinha ele não falava algo e a sua conduta era diferente. Quando ele esteve lá, o tempo que ele esteve em Tessalônica foi um período curto, porque devido às perseguições, ele não conseguia ficar muito tempo ali nas regiões, nos países, para implantar as igrejas. Então era algo curto, mas era intenso, era verdadeiro. Ele pregava aquilo que ele vivia, aquilo que ele cria, a convicção daquilo que ele cria. Ele levava a verdade da palavra do Senhor. E assim, quando a gente vive dessa forma, uma vida santa em Deus, nós não somos santos, mas nós temos que andar nesse caminho de santidade. Nós queremos dar frutos. Se nós queremos ver uma árvore cheia de frutos, se nós queremos ser um mangueiral que produz muitos frutos, nós precisamos andar num caminho que chama santidade. Santidade. Eu não posso dizer que sou cristã, eu não posso dizer que eu amo a Cristo, que eu prego a Cristo, mas fora dessas quatro paredes, eu ter uma vida torta, uma vida que não condiz com aquilo que eu prego, com aquilo que eu falo, para que os outros também sigam. Olha, eu encontrei Jesus, Ele é o meu Senhor e Salvador, Ele deixou os seus mandamentos, faça isso, mas eu não faço. E ali ele fala aos irmãos em Tessalônica que, quando ele foi levar a palavra, anunciar o Evangelho, né? Ele, ao contrário dos homens, ele fala assim no versículo 3, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenções de enganá-los. Ao contrário,
como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Então ele tinha a confiança de dizer que eles não estavam ali pregando algo que eles não viviam, que eles não criam. Eles não estavam levando uma palavra de engano. Eles não estavam levando ali apenas uma palestra coach, de como aqueles povos poderiam ser prósperos. Eles não estavam levando uma palavra somente de ânimo, mas eles estavam levando a verdade e, acima de tudo, eles viviam essa verdade. Eles viviam essa verdade. Então, por isso que o nosso testemunho, a nossa vida, caminhando nessa estrada de santidade, ela é muito importante para que a gente dê frutos. O ministério de Paulo, ele só frutificou, né? E a gente, quando está lendo todas as cartas de Paulo, toda a trajetória desse apóstolo tão precioso, tão usado por Deus, aí a gente consegue enxergar que ele teve frutos, porque ele não só apenas pregava a verdade, ele vivia a verdade. Ele vivia aquilo que ele pregava, ele cria que ele precisava dar a sua vida, né, pelas pessoas. Ele andava no caminho de santidade, e o Senhor nos chama isso, a morrer, né, o nosso eu. Lá em João, capítulo 12, versículo 24, né, como nós estávamos falando, Jesus, ele usa muito a agricultura para ensinar sobre vida frutífera, sobre dar frutos. E lá em João, Jesus diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito trigo. Então eu acredito que tem alguns agricultores aqui. Então, para que a semente possa ali germinar, que ela possa crescer, primeiro ela é lançada e ela morre, para depois ela nascer. E é assim que Jesus, ele vem nos ensinar, que nós temos que morrer para nós mesmos, a nossa vontade, elas têm que estar debaixo dos nossos pés. Aqui é um morrer em Cristo, é um morrer para o mundo, é morrer para as coisas do mundo, é morrer para os banquetes que o mundo nos oferece a todo dia. Então Paulo vivia essa vida, né, morrendo ali para o mundo, porque Paulo foi um homem estudado, letrado, ele era um judeu antes de se converter ali ao cristianismo, um homem muito respeitado, tinha posses, e ele renunciou a tudo isso, quando ele encontrou a verdade do Senhor. E todo cristão de verdade, todo cristão verdadeiro, tem que ser assim. Quando nós encontramos essa preciosidade, quando nós entendemos a verdade dessa palavra, nós precisamos ser como essa semente de trigo, nós precisamos morrer. E esse morrer é morrer em Cristo, morrer as nossas vontades, o nosso eu, os nossos desejos, e em alinharmos com a vontade de Deus. Então, sem santificação, sem testemunho, nós não vamos frutificar. Como que outras pessoas que não conhecem a Deus, outras pessoas que não tiveram esse encontro com o Senhor, vão olhar para as nossas vidas e encontrar uma vida totalmente torta, eles não vão querer esse Deus. E aqui Jesus ensina aos seus discípulos e ensina a nós, que nós devemos morrer, que nós vamos, a partir do momento em que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós morremos para nós mesmos, e a partir daquele momento, nós estamos alinhados com o propósito de Deus. Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, com quem eu vou casar? Senhor, como eu vou fazer isso? Qual é a sua vontade para a minha vida? Esse é o morrer para o mundo. Esse é o caminho de santificação, de dar frutos que o Senhor espera e quer de nós. E ali, quando Paulo estava implantando essa igreja, quando Paulo estava pregando ali em Tessalônica, você imagina, era uma igreja jovem, tinha acabado de ser implantada, os novos
cristãos sendo ali convertidos, e os adversários que tinham naquela região, eles estavam só olhando, observando, eles queriam pegar alguma coisa em Paulo, ali, os discípulos de Paulo, eles queriam pegar um erro, porque quando a gente está levando a palavra, sendo testemunhos da palavra do Senhor, o que o nosso adversário, o que as pessoas ficam? De olho, falha sua. Ela fala, olha, né? Então aquele povo ali de Tessalônica, eles estavam de olho em Paulo. Eles estavam vendo, será que o que ele está pregando é o que ele vive? Né? A vida do mensageiro, ele precisa condizer com a mensagem que ele leva. E nós somos mensageiros de Cristo. Então a nossa mensagem, ela tem que condizer com a nossa vida. Porque senão é hipocrisia. A partir do momento em que eu falo para alguém viver de certa forma, mas eu não vivo, isso é hipocrisia. A mensagem deve condizer com o mensageiro. Então, se nós queremos frutificar, quando nós lançamos a palavra do Senhor, quando levamos a mensagem, porque esse é o nosso propósito, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Essa é algo que o Senhor deixou a todos os cristãos. Então, quando eu levo essa mensagem, eu preciso viver antes essa mensagem. Então, Paulo, ele teve uma vida ali, ele frutificou no seu ministério. Eu estou falando aqui de ministério, mas de vida também. Então, a gente pode ver esse ministério que deu frutos, mas que a nossa vida também dê frutos, assim como o ministério de Paulo. Nós precisamos andar em santidade. Precisamos carregar a mensagem e viver a mensagem que pregamos. Em Hebreus, ali capítulo 12, versículo 14, Paulo diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Se pregar uma coisa, se usar os seus lábios para dizer algo, mas viver totalmente diferente. Porque a palavra do Senhor nos diz que sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Uma vida frutífera, primeiro, nós precisamos andar na confiança do Senhor, na ousadia. Vai vir os problemas, vão, um monte. Não sei se na vida dos irmãos acontece isso, mas na minha sim. Muitas batalhas, mas é na confiança do Senhor. É na confiança, não é na minha força. Na minha força, com certeza, eu já teria desistido. Mas é na confiança do Senhor, na ousadia do Senhor. Eu continuo, porque eu quero frutificar para o reino. E é vivendo uma vida de santidade, buscando essa santidade. Buscando uma vida reta diante do Senhor, fazer aquilo que, a mensagem que eu prego, viver a mensagem que eu prego. E outro ponto dentro da santificação, igreja, nós estudamos bastante também sobre santificação, através das pregações aqui na igreja, e uma vida santificada é uma vida que conhece Jesus, uma vida que lê a palavra, que ora. Então eu só posso andar num caminho que eu conheço. Qual é esse caminho que Jesus quer? De oração, de busca. Então nós só vamos nos santificar e ter uma vida santa a partir do momento que nós conhecemos Jesus. A vontade dele para as nossas vidas e a vontade do Senhor para as nossas vidas está na sua palavra. Então uma coisa vai ligando a outra, né? Uma coisa liga a outra, amém? E outro ponto desse ministério frutífero, dessa vida frutífera, podemos dizer assim, desse sucesso que Paulo teve ali, quando estava implantando essa igreja, foi que ele tinha amor ao próximo. Ali Paulo, quando está levando a sua palavra, ele diz que ele está levando a sua palavra porque ele amava aquele povo, assim como um dia ele foi alcançado pela graça do Senhor. Um dia ele andava em erro, perseguindo aqueles cristãos, ele matava os cristãos, ele ali tinha uma perseguição feroz, mas a partir do momento que ele encontrou essa verdade, o amor de Cristo entrou no seu coração,
e não ficou ali no seu coração. Então esse amor que você sente por Jesus, nós cantamos, nós louvamos esse amor, todos os cultos, na sua casa, a gente fala, Senhor, eu amo, Senhor, Senhor, eu te amo, eu amo o Senhor. Mas que esse amor não fique somente aí no seu coração, porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então o sucesso, essa vida frutífera que Paulo teve, é porque ele amava o próximo. Em 1 Tessalonicenses 2, do versículo 7 ao 9, fala assim: embora como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Igreja, só Jesus, só Cristo pode colocar um amor tão grande assim no coração, no nosso coração. Um amor que é capaz de dar a sua própria vida para levar o Evangelho, para levar o amor de Cristo. E ali Paulo diz que eles levaram o Evangelho, mas que eles estavam dispostos a dar a sua própria vida. E é assim, ali naquele tempo talvez mais forte, né, porque era a perseguição muito grande, e hoje nós sofremos outros tipos de perseguições, missionários também em regiões que a gente nem imagina, que também estão dando a sua própria vida, por amor, por levar a palavra a uma pessoa, para levar às vezes a uma única pessoa, mas vale a pena, por amor, porque nós queremos que o nosso irmão também esteja ali no céu conosco. Nós queremos que esta alma seja alcançada, seja salva pelo nosso Deus, e é somente um amor que vem de Cristo, um amor que o Senhor coloca no nosso coração, para que a gente possa dar a nossa própria vida, né, para levar a palavra do Senhor. E esse amor que o Senhor fala que nós devemos ter em nossas vidas, ele é um amor sacrificial, de doação, de serviço, sabe? Na correria do dia a dia, nós temos muitos afazeres, são muitos compromissos, mas quando nós paramos um pouco ali, para servir na obra, para servir o outro, isso é um amor sacrificial, né? A gente colocou ali o outro ponto, que nós devemos morrer para nós mesmos, e talvez no egoísmo de conquistarmos, de sermos alguém nesse mundo, a gente vai deixando o próximo de lado, e a palavra do Senhor diz que não, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então é um amor sacrificial, doador, voluntário. Não é aqui porque o pastor ou o seu líder pediu para que você estivesse aqui, mas por amor, porque você quer que vidas sejam alcançadas, que vidas também conheçam esse Cristo que te resgatou, que te salvou. Esse amor que você sente de Jesus, outras pessoas também têm que sentir. Esse é o sentimento que tem que estar no seu coração. Eu não sei se em momentos de oração, de louvor, você sentiu esse amor tão grande. Muitas vezes eu estou ali naquele momento de devocional, orando, e eu sinto esse amor. Eu falo, Senhor, quem era eu, quem sou eu para o Senhor amar tanto? Eu sinto esse amor de Jesus, e eu quero que outras vidas também sintam isso. E somente tendo um amor sacrificial, voluntário, o amor que vem de Jesus, que a gente pode frutificar. Lá em 1 Coríntios, também o apóstolo Paulo, no capítulo 13, versículo 13, diz assim: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Toda a sua caminhada no seu ministério, para levar a palavra do Senhor, para que outras vidas conhecessem a Cristo, o apóstolo Paulo, ele teve fé, ele teve esperança, ele perseverou, ele caminhou, mas ele diz ali no seu final, que o maior de todos eles foi o amor, porque se ele não tivesse amor, se ele não tivesse o amor que Jesus colocou no coração dele, ele pararia,
por mais que ele tivesse fé e esperança, mas se ele não tivesse amor pelas pessoas, ele não frutificaria. A sua árvore não ia dar frutos. Não ia dar frutos, porque a essência do nosso Deus, o tronco, aonde nós estamos ali enraizados, aonde nós estamos enxertados, é o amor. Jesus é o amor. Se nós não tivermos esse mesmo amor que Jesus ensina e pede que nós tenhamos com o nosso próximo, nós vamos parar nas dificuldades. Então não há um crescimento espiritual sem amor. Então, todo e qualquer tipo de inchaço, né, às vezes nós podemos ver uma igreja cheia, pode ter movimentos, a gente pode ter muitos eventos para encher uma igreja, para encher um lugar, mas se ali não tiver amor, se não tiver o amor verdadeiro de Jesus, não permanece, aquilo não permanece, aquilo não é eterno, não terá sentido termos um número aqui de pessoas grandioso, se não tivermos amor, se nós estivermos fazendo tudo isso em amor ao próximo, em amor a Cristo. Em Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Todo o tempo, aqui a palavra do Senhor nos ensinando, que é em amor, em amor. Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos. Não é com um discurso de ódio, não é com um discurso ali que nós vamos de medo, que nós vamos fazer que vidas venham conhecer Jesus, mas em amor. E o amor não é aquele amor permissivo que aceita tudo, ao contrário, porque o amor, porque eu amo, eu não quero que aquela pessoa continue no erro. Eu posso exortar, eu posso falar desta verdade em amor, amor. Eu posso dizer, meu querido, não é esse o caminho. A palavra do Senhor ensina que isso é pecado, é errado, em amor. Eu não vou deixar de dizer a verdade, de dizer para o meu irmão que ele está em pecado, que aquela prática que ele faz é pecado. Não é esse amor que talvez o mundo distorceu, que o mundo distorceu o amor. É aquele amor, olha, seja feliz a qualquer custo. Se te faz feliz, amém, né? Esse é o amor distorcido do mundo, que aceita tudo. Ah, porque eu amo, eu aceito. Não, porque a palavra do Senhor diz que a gente não deve se conformar com as coisas do mundo. Amor é ensinar. Amor é dizer, olha, você está em erro. Isso é uma vida errada, não agrada ao Senhor. Isso é amor, porque quando nós ensinamos nossos filhos, quando eles estão fazendo algo errado, a gente ensina, né? Em amor, fala, olha, a gente não quer que os nossos filhos continuem no erro. Então, quando nós exortamos um irmão, um ímpio lá fora, é em amor. A gente não vai deixar de dizer a verdade, mas em amor. Paulo era conhecedor dessa verdade, né? E quando ele faz ali em 1 Tessalonicense, no capítulo 3, no versículo 12. 1 Tessalonicense 3, 12, ele diz assim, depois que ele foi embora, deixou ali a igreja implantada em Tessalônica, ele escreve essa carta e diz assim ao povo, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Primeiro ele deixou o exemplo do amor, quando ele esteve com ele implantando a igreja, ele amou aquele povo, e depois ele pede para aquele povo, assim como ele amou, também amem outras pessoas, e continue amando uns aos outros, amar mesmo que o outro te fira, mesmo que o outro talvez te desaponte, porque nós vamos muitas vezes desapontar,
outras pessoas, assim como outras pessoas também vão nos desapontar. Mas continuar em amor, é isso que o Paulo diz. Se a gente não continuar fazendo a obra, se nós não continuarmos vivendo esse amor, nós não vamos crescer, nós não vamos dar fruto. E esse amor que Paulo diz aqui, ele não deve ser somente aqui no interior da igreja. Ele não deve ser somente aqui nesse templo, mas a gente tem que levar esse amor aonde nós estivermos implantados. Se o Senhor te implantou na empresa tal, na escola tal, no lugar tal, é lá que você vai exercer esse amor que o Senhor nos pede. É em todos os lugares que nós formos. Esses frutos, eles serão vistos em todos os lugares. Eu não posso ser uma árvore frutífera aqui dentro e quando eu sair daquela porta, recolher todos os frutos e viver uma vida que não dá frutos. Colocar uma capa, não tem como, né? Ou viver com uma fruta, um pé de fruta falso, de cera, sabe? Colocar umas frutas meio falsas e fingir ser algo que não é, não tem como. Jesus quer a verdade nas nossas vidas. Esse amor, quando nós estamos em Cristo, ele é verdadeiro. E Paulo dizendo ali aos Tessalonicenses, que eles iam crescer se eles continuassem em amor. E em Romanos capítulo 12, versículos de 9 a 14, diz assim: que o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns com os outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem e abençoai, e não amaldiçoais. Amém? Esse amor que o Senhor nos pede, que nós amemos com esse amor sacrificial, doando a nossa vida, abençoando aquele que nos amaldiçoa. Ele tem só o mal para dar para a sua vida, mas você tem Jesus, e você vai dar o seu melhor, que é Jesus, abençoar. E essas três características de Paulo, para que essa vida frutífera, ali que ele conseguisse implantar, que ele conseguisse levar a vida do Senhor, levar Cristo para essas pessoas, também possa frutificar na vida de cada um de nós. Como nós começamos esse sermão, os problemas vão vir, as dificuldades, o adversário vai se levantar, até as nossas escolhas, os nossos erros também virão, as consequências. Então, tudo isso para nos fazer parar. Mas assim como a exemplo de Paulo, nós possamos continuar perseverantes na ousadia do Senhor, confiando no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Eu não sei, igreja, o que cada um tem passado aqui. Eu creio que se cada um viesse aqui e contasse um pouco da sua história, eu sei que são grandes lutas, coisas assim que nós nem imaginamos. Mas o que Paulo nos ensina através da sua vida frutífera é que nós devemos continuar, que nós devemos continuar, que nós devemos continuar, mas não na nossa força, mas na confiança do Senhor, porque é Ele que está à frente, é Ele que é o general, é Ele que está na frente da batalha. Quando nós colocamos Jesus na frente da batalha, a vitória é certa. Quando nós estamos querendo ultrapassar Jesus ali na frente da batalha, nós vamos ser feridos. Mas quando colocamos Jesus, quando nós vamos nessa ousadia, nós seremos vitoriosos, teremos vidas frutíferas. E também, nós não podemos esquecer a exemplo de Paulo, que a mensagem que a gente carrega, nós também devemos viver. Nós devemos também andar nesse caminho, conforme aquilo que pregamos. Se nós pregamos Cristo, amor, se nós pregamos Cristo, nós também temos que viver isso. E por último, o amor.
né? Nós vamos ali andar em ousadia, em confiança, nós vamos andar ali num caminho de santidade, mas tudo isso é pelo amor que Jesus colocou no nosso coração, né? As nossas vidas vão frutificar, porque nós amamos, porque nós ali obedecemos o Senhor, nós amamos o próximo, ao ponto de darmos a nossa vida para que ele conheça esse evangelho que um dia também nos libertou. E João, capítulo 15, versículo 16 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Jesus para as nossas vidas. Nós não escolhemos Jesus, foi Ele que nos escolheu, e Ele quer que nós demos frutos, e que esses frutos permaneçam, que não seja algo temporário, sabe, aquele amor, porque a palavra, muitos estudiosos dizem que paixão é um tempo só, quando a pessoa se apaixona, ela tem uma euforia, e logo acaba. Não, Jesus quer que nós permanecemos, que nós demos frutos em todo tempo, não uma só vez. Sabe aquela árvore que dá um fruto, depois nunca mais dá fruto? É triste, muito triste, né? Talvez você se dedicou ali no plantio daquela árvore e só viu florescer uma vez. E Jesus não quer isso para as nossas vidas. Ele quer que o nosso fruto permaneça. E a exemplo de Paulo, ali, quando implantou esta igreja, nós possamos trazer esse exemplo para as nossas vidas. Amém? Se coloque de pé. Nós vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que também possamos frutificar, né? Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Não sei qual é a luta, se é na sua casa, na sua vida pessoal, na área da saúde, mas saiba que na força e na confiança de Deus você vai vencer. Pai querido, neste momento, Senhor, assim como a sua palavra, Senhor, veio aos nossos corações através, Pai, desta palavra, nós queremos, Senhor Jesus, te pedir, Pai, que diante, Senhor, das dificuldades, que diante de tudo que vier, Senhor Jesus, para nos fazer parar, Pai, que nós possamos continuar, porque nós estamos, Senhor, confiando em Ti. A nossa confiança, Senhor, não está nos nossos braços, mas está em Ti, Senhor. A nossa confiança, o nosso refúgio, nosso abrigo seguro é o Senhor, Pai. É na força, Senhor, do Teu amor que nós perseveramos, ó Pai. E nos ajuda também, Senhor, a andarmos em obediência, a andarmos em santidade, que todo o nosso eu, Pai, caia por terra, Senhor, que as nossas vontades, Senhor Jesus, que o nosso eu, que o nosso egoísmo, que a dureza do nosso coração, Pai, em nome de Jesus, caia por terra, Pai, que seja feita a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a renunciar às coisas que nos separam de Ti, Senhor Jesus, que não nos deixam caminhar em santidade, Senhor. Pai, nós queremos renunciar nesta manhã, Senhor Jesus, tudo aquilo que nos separa de Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, com os nossos vícios, com aquilo que nos separa, o que nós temos colocado, Senhor Jesus, à frente do Senhor, Pai. Nós renunciamos nesta manhã, Pai, porque nós queremos andar em santidade, em obediência, Senhor. Pai, sonda cada coração aqui nesta manhã, Senhor Jesus. E assim, Pai, como a exemplo de Paulo, e a sua palavra nos ensina, Senhor, que esse amor, que o Senhor um dia nos amou, Pai, que nós também possamos levar esse amor a outras pessoas, que nós possamos amar o nosso próximo, Senhor, amar ao ponto de dar as nossas vidas para levar a sua palavra, Senhor Jesus. Pai, o amor ao servir, o amor ao acolher, ao ouvir o meu próximo, a servir com amor, ó Pai, que esse amor esteja no meu coração e possa transbordar, Senhor Jesus. E assim, Pai, nós possamos frutificar, Pai. Frutificar em Cristo Jesus, Pai.
Essa é a nossa oração nesta manhã. E nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus.